Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. E quem disse que eu não gosto de comédia? Eu não trago comédias aqui no canal. O filme de 2023 do David Fincher, que tem lá no catálogo da Netflix, agora em novembro de 2023, tem altos elementos cômicos, tá? Ele tá tirando muito sarro ali. Por exemplo, tem uma hora em que alguém é morto com uma pistola de pregos, aquelas que disparam pregos de 9 polegadas, Nine Inch Nails, pois o autor da trilha sonora eletrônica, além incidental do filme, é o Trent Reznor, cuja banda industrial, lá de rock industrial, chama-se Pregos de 9 polegadas, Nine Inch Nails. O assassino em série do título, que na verdade nem tem nome no filme, né, o assassino, ele ouve sistematicamente a banda britânica, os Smiths, né, que foi muito famosa nos anos 80. E aí tem uma hora, então, que a namorada dele está em coma, pois os Smiths têm uma canção que chama Namorada em Coma, Girlfriend in a Coma. Se não me engano, toca no filme. Sem contar outras coisinhas. Teve uma hora que eu percebi que os nomes, né, que o assassino usa, né, os falsos para pegar carro, alugar não sei das quantas, são personagens de sitcoms clássicas. Porque eu vi lá Lou Grant, eu falei, Lou Grant é o chefe da Mary Tyler Moore, que é a minha sitcom favorita, e depois eu percebi, ele só usa isso. Então, assim, o filme está recheado de elementos de humor. É um filme muito legal, porque o Fincher, ele esvazia a precisão, esvazia o glamour desses filmes de assassino em série, só que ao mesmo tempo ele dá algumas cenas de ação e algumas mirabolâncias. É muito bem feito. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O filme ele é muito rigoroso no seu ritmo, ele prende o ritmo, solta o ritmo, prende o ritmo, solta o ritmo, é rigoroso na paleta de cores, que é austera, é rigoroso nas coisas, assim, de apresentar, né, para gente aqueles logos das grandes corporações, e que estão presentes em todo lugar e que mas que agem, né, assim, tão poderosamente, só que são, na verdade, às vezes, quase que fantasmas, né, de tão onipresentes que elas estão nas nossas vidas, a gente não percebe. E essa questão da despersonalização é presente nesse filme todo, porque é um assassino que comete um erro e vai ter que cometer uma vingança, porque esse assassino aparece no começo falando, né, tem um monte de voice-over. Nesse filme não é defeito, voice-over é feito de forma boa. Vou tentar explicar por quê. Aparece o assassino lá de Tocaia, ele está em Paris, vai ter que matar alguém. E aí ele fala, desde o começo, o assassino fala, eu não sou um cara excepcional, eu só tenho paciência. E para você gostar desse trabalho aqui, ir bem nesse trabalho, que é matar pessoas, você tem que saber lidar com o tédio. São horas de coisas que nada acontecem. Então ele vai falando um monte de coisas de que ele não é um cara acima da média. E aí você vai ver no filme todo isso, ele se disfarçando para passar despercebido, mas mesmo quando ele não está disfarçado, ele é o cara que viaja na poltrona do meio no avião, né? Isso não foi ele que deve ter pedido. Enfim, é um cara que está lá com essa despersonalização, ele tem que passar o mais despercebido possível, só que ele é altamente treinado para matar. E aí, então, ele vai dando algumas regras, né? Não deixa a empatia tomar conta, não deixa com que o assunto se torne pessoal. Então, ele parece ser altamente treinado, só que bem no decorrer desse, né, no começo desse filme, ele erra o alvo. Então, assim, todo aquele discurso que ele tem vai ser todo erodido. Então, o que o voice-over, o que o narrador está falando, muitas vezes não é aquilo que eu estou vendo. Aí sim fica uma coisa bacana. O que é chato, eu acho, muito narrador nesses filmes atuais, é quando o cara está narrando aquilo que você está vendo. Aqui não. Se você prestar atenção na narrativa, você vai ver que tem descompassos. Porque aí depois, quando ele erra, os contratantes
fazem uma vingança, vão lá querer matar ele, a namorada, não sei o quê, e aí então ele vai partir para vingança, né, contra as pessoas que o contratou. E aí então ele poderia fugir, só que ele não foge. Tá, diz lá que ele tem dinheiro para viver anonimamente o resto da vida, não sei o quê, mas o que ele faz? Ele torna aquela coisa pessoal, o que ele tinha falado que não era para fazer. Então aí você vai vendo um cara que ele vai ter que lidar com... Ele é altamente preciso, só que ele comete erros e as coisas não vão sendo tão fáceis. Então é uma narrativa que desglamoriza essas questões de assassino profissional, né? E aí você percebe como é irônico, porque, por exemplo, ele vai para Chicago, para Nova Orleans, é um monte de lugares, só que esse processo que poderia ser num filme do James Bond ou qualquer outro, tão glamuroso, né? É um processo despersonalizado, burocrático e chato pra caramba, porque tem toda aquela coisa de alugar carro, de pegar passagem de avião, e aqueles hotéis que é tudo mais ou menos igual, aquela paisagem urbana toda igual, né? E aí, de vez em quando, você tem uma cena de violência, você tem um assassinato bem feito, é só aquele minuto, mas mesmo aquele assassinato bem feito, aquela violência, não sai glamourizado ou de acordo com friamente planejado. Ele é um filme bem legal, né? O fato dele ouvir os Smiths, por exemplo, tem mais de uma conotação aquilo, né? Os Smiths foi uma banda muito fundamental dos anos 80. Tem gente que fala que eles que inventaram o conceito de indie pop, né? Ao mesmo tempo em que eles tinham um visual e o próprio nome, o nome dos Smiths poderia ser traduzido a algo como os Silvas. Você quer um sobrenome mais comum do que Smith ou Silva, né? Sendo que eles... Então, assim, toda a carpintaria dramática, tudo ali nesse filme do assassino é muito bem pensado e muito bem feito, né? Claro, eu não acho que seja um filme para todo mundo, justamente por conta desses momentos em que propositalmente a narrativa é esvaziada de glamour, esvaziada de personalidade, esvaziada de cor. Só que aí não é porque é um cineasta ruim ou um roteirista ruim, é porque é um cineasta e um roteirista que são bons, então eles sabem dosar, né? Quando que tem cor, quando que não tem. Enfim, é uma grande adição ao catálogo da Netflix, mais um filmão do David Fincher. Achei muito, muito bacana. Assim, daria para falar muito mais coisas, porque todo aquele processo de filosofar dele lá, e que ele repete as coisas mais, né, duas, três vezes, nesse filme não são erros. Por quê? Porque, assim, ele precisa acreditar naquilo, né? Ele tem que racionalizar. O mundo nasce tantas pessoas, mas eu matando não vou mudar a ordem das coisas. Aí, bom, se você não vai mudar a ordem das coisas, por que ele está indo atrás das pessoas? Aí fica também a nossa tarefa, a lição de casa, de ir preenchendo vazios e respondendo porquês, porque o David Fincher, ele coloca bem assim, é bem minimalista o que ele faz. Se você quer maximizar isso, maximizar com perguntas, isso é questão sua. Né? É um bom filme, assim, ele não é perfeitão, tudo, mas ele é um filme muito bacana do David Fincher. Gostei pra caramba. E ri muito, Lou Grant. Que bacana. E aí eu cantava, né? Quando teve essa moça eu nem sei se tocou Girlfriend na Coma no filme, mas quando eu estava ouvindo os Smiths, e aí... Quando a Sofia Charlotte, brasileira, né? A da Gal lá, não é? Aquela atriz. Ela, quando aparece na cama, eu comecei a cantar. Girlfriend in a coma, I know, it's serious, ba, ba, ba. Porque eu sou fã dos Smiths, né? Eu podia ter feito a resenha com a camiseta dos Smiths. Mas agora eu não vou regravar, não. Tchau.